pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do EC Brasil. Mais uma vez estamos aqui para apresentar uma mesa com os nossos colegas Fernanda Vieira. Ei, pessoal. Fernando Andrade e eu, Gustavo Olá, Vivas, como anfitriões aqui dessa temporada do 3+1. E o nosso convidado de hoje, o Ramon Nascimento, vai estar aqui conosco compartilhando sua experiência com a temática Turnkey aplicada para infraestrutura. Então, Ramon. Então, Ramon, por favor, se apresente, conte para a gente aqui um pouquinho de você. Agradeço o convite aí da EC Brasil. Muito obrigado aí por estar fazendo parte desse canal, que está divulgando bastante informação valiosa de mercado. Eu sou Ramon Nascimento, sou arquiteto de formação e engenheiro civil, com especialização em arquitetura hospitalar. Atualmente atuo na EBSER como chefe do Serviço de Manutenção Predial, Projetos e Obras, uma estatal aí vinculada aos hospitais universitários federais, que gerencia aí cerca de 41 hospitais espalhados pelos 23 estados brasileiros. Excelente. Muito obrigado, Ramon, para a sua apresentação. É uma honra você estar aqui conosco para compartilhar e contribuir com toda a nossa audiência. E eu já te repasso a palavra novamente para você explicar para a gente o contexto, né, da palavra turnkey. Explica para a nossa audiência o que seria esse modelo de contratação do tipo turnkey. O turnkey, como o próprio nome já diz, na tradução literal do inglês, ele é o famoso chave na mão. É aquela contratação onde você literalmente não quer trabalho, você quer apenas falar com uma só empresa que vai tratar todos os problemas. Então, se eu estou comprando um equipamento médico, eu não vou estar só tratando, se eu só compro o equipamento médico, depois compro uma obra e depois compro os projetos, eu tenho que falar com 3 contratantes. O turnkey não, estou contratando uma empresa para resolver esses 3 problemas que eu tenho aí para resolver. Então, quando a gente fala turnkey é o chave na mão, a gente, no caso da engenharia clínica, eu estou contratando equipamento, projetos, obra, comissionamento de obra, treinamento para operar o equipamento. Então, você passa a reduzir o seu trato administrativo, gerencial de reuniões, ao invés de você estar tratando ali com várias empresas, você só vai tratar com uma. É claro que é uma contratação que tem um escopo mais robusto, demora um pouco mais, requer um pouco mais de experiência da equipe que planeja um contrato desse, mas o nível de entrega é muito mais rápido, né? Então, por isso que o turnkey é o famoso chave na mão, é uma contratação aí integrada, com vários personagens dentro desse contrato, né? E o interessante é a questão da integração, né? Que eu acho que é um tipo de contratação que ela preza muito pela integração entre áreas distintas, que na compra tradicional, por exemplo, de um tomógrafo, ou de uma ressonância, ou de um equipamento de alta complexidade, né? A gente faria por etapas e poderia ter algumas zonas de sombreamento ali que às vezes não ficam tão claras na contratação tradicional e que às vezes pode gerar atraso de obra, maior tempo de equipamento encaixotado, enfim. E assim, Ramon, dentro dessa sua explanação, o que você entende assim, que são etapas que são essenciais da gente observar para que a gente consiga mitigar esses problemas na hora que a gente está executando o turnkey, né? Etapas de infraestrutura, principalmente. Uma etapa primordial da parte de infraestrutura se chama definição dos requisitos. Quem for planejar um contrato desse tem que ter uma noção muito clara quem é meu mercado fornecedor do equipamento de engenharia clínica que eu quero adquirir, seja um angiógrafo, seja um tomógrafo, seja uma ressonância magnética, um acelerador linear, seja o que for. Quem é meu mercado fornecedor? Quais são as marcas? Quais são as descrições, os requisitos dessas marcas? O que elas têm em comum? Aí, a partir daí, eu consigo entender como o meu mercado se comporta para eu poder fazer descrições mais abrangentes. Por exemplo, se eu defino num programa de necessidades que o equipamento ele tem que ser instalado conforme as determinações do fabricante, e chego só até aí. Aí eu deixo para quem ganhar a licitação ou uma concorrência, no caso no privado, né? Essas necessidades do fabricante, né, vão ser traçadas, que vamos supor,
Tem fabricantes que exigem grelhas de passagem de elétrica no piso, outros na parede, outros no teto. Então, eu não entro na minúcia de falar onde vai ficar a grelha. Eu entro apenas no conceito do que o fabricante define esses requisitos para me dar a garantia do equipamento. Agora, no que diz respeito à infraestrutura de requisitos que vão além do fabricante, tem os requisitos normativos. Então, se eu quero se é um ambiente hospitalar e eu quero que o meu tratamento de ar desse ambiente ele siga as normas técnicas, então eu cito lá quais normas mínimas que o fabricante, quem ganhar a licitação, né, vai ter que seguir, né? Se é a 7256, que é o tratamento de ar para ambientes hospitalares, aí já fica um norte mais claro. Mas, se meu requisito no programa de necessidade vai além do fabricante, vai além das normas, eu tenho que também deixar isso muito bem claro, porque é um requisito acima. Por exemplo, numa contratação de Taniki que tá em andamento na IPSER, a gente, na parte de mecânica, deixamos muito claro que a parte de requisitos de infraestrutura física que vão além das normas vão ficar muito claros ali. Por exemplo, eu quero uma redundância no sistema de climatização com backup. Se um quebrar, um ar-condicionado quebrar, o outro entra automaticamente. Eu quero que tenham sensores de temperatura no meu ambiente, onde está o tomógrafo, automatizados. Eu não quero um termigrômetro colado na parede. Eu quero um sensor de temperatura e umidade integrado com o meu sistema de climatização. Qualquer variação brusca que possa prejudicar o equipamento de engenharia clínica, o equipamento médico hospitalar, esse sistema de ar-condicionado ele vai fazer suas automações ali, vai fazer suas autorregulagens. Então, é muito importante para mensurar custos e deixar claro no termo de referência o programa de necessidades. Então, no programa de necessidades, eu só consigo atingir um programa de necessidades viável e equânime, que vai atender todas as partes, tanto quem constrói, quem planeja, quem vai receber o equipamento, se as pessoas que estão fazendo esse planejamento têm experiência. Se elas não tiverem experiência, só colocar lá escrito, tem que fazer projeto de engenharia X, Y, Z e seguir as normas técnicas. Então, o teu contratado ele vai seguir só isso aí. Ele não... E depois você vai querer exigir uma automação, um controle de temperatura com acesso mobile, via celular, via internet, e não estava escrito nada disso. Isso implica em custos, né? Então, a contratação Taniki, uma das principais etapas é deixar claro o seu programa de necessidades. Tá? E só para ver se eu entendi, então, Ramon, no caso, você usa as normas para dar uma espécie de um guia base, mas você coloca, junto com a sua equipe, as necessidades específicas da sua instituição, antes de fazer esse processo de contratação. E pelo que você Isso comentou, mesmo. a sua equipe ela tem que estar bem especializada ou alinhada, né, com o que está sendo requerido, justamente para você ter um controle mínimo, né, na hora da especificação do que você tem que passar para o fornecedor, né? Sim, Perfeito. isso mesmo. E isso é uma coisa que acaba que mitiga conflitos, né, durante a execução do contrato, né? Então, se você deixar as regras muito claras, aquilo que é muito específico da sua instituição, deixar isso bem em destaque, né, não deixar nas entrelinhas, isso vai minimizar aí conflitos, pedidos de aditivo, paralisação de obra, e por aí vai. É o famoso combinado não sai caro, né, Ramon? Isso. E por mais às vezes que tenha o caderno de requisitos do fabricante, né, aquele caderno de projetos, que normalmente cada um tem o seu, que a gente fala que a compra desse equipamento de alta complexidade, normalmente tem cada um a sua particularidade. Tem isso, mas a gente tem que, para além disso, né, tem que olhar muito mais do que só as normas, o caderno do fabricante. Tem essa parte de requisitos do demandante, que é essencial, estar alinhada e clara dentro desse processo também, né? Foi isso que eu entendi. Perfeito. E de certa forma, até que ponto vai o tipo de intervenção que a equipe interna pode fazer e o que ela espera do fornecedor, né? Como é que fica essa definição de papéis? Porque não necessariamente o fornecedor vai ter acesso a toda a infraestrutura, ele vai precisar de um certo apoio. Como é que fica a definição dessa divisão de tarefas? Em que momento que isso entra? Como que seria essa etapa? É muito importante deixar nos requisitos, claro, né, que tem a fase primordial antes das empresas darem preço
no contrato, né, elas visitaram o local e a equipe de engenharia do hospital apresentar todos os projetos que ela possui, né? Olha, minha subestação, ela tem uma capacidade elétrica de tanto, já está ocupada, sei lá, 80%, vai ter que ter uma ampliação de carga. A minha blindagem radiométrica, se é uma substituição de um tomógrafo existente, qual é meu nível de blindagem desse tomógrafo atual, se eu vou aproveitar ou não. Vai ter que fazer a visita técnica. Então, assim, os riscos a construtora vai começar a mensurar a partir do momento da quantidade de informação que ela tiver acesso. Se o hospital não tem projeto de elétrica, não sabe a capacidade de subestação, e ele tiver que fazer uma visita e verificar isso, então ele já sabe que tem uma surpresa. Aí que vai ser um custo a mais. Se o hospital não tem um contrato de manutenção vigente, não tem as builds, não tem um estado de conservação adequado, na hora que a empresa estiver entrando na recepção do hospital, ela vai ver, fala assim, olha, aqui aqui vai ter muitos imprevistos, né? É um hospital antigo, sem manutenção, sem projetos de engenharia, não tem histórico de nada. Então, já sabe que vai ter diversas intervenções ali a serem feitas, né? E se for uma implantação de um tomógrafo numa sala existente em andares que nunca recebeu tomógrafo, aí sim que dispara o nível de risco, porque você não sabe se aquela laje ou aquele piso ou a fundação vai suportar ali 2 toneladas de equipamento, né? Então, a gente está falando ali de deixar claro, até o próprio quem contrata, deixar claro minhas limitações. Olha, meus riscos são esses, ó, estou nesse estado aqui. Então, vem aqui, mensura, visita, avalia. Então, se o hospital tem uma equipe de engenharia clínica, uma equipe de infraestrutura dentro que possa mensurar já esses riscos e apresentando a contratada, é o melhor dos mundos. Você evita conflitos no final e paralisação de obra ou aditivos. Isso me despertou aqui um pensamento, o Ramon, e sobre assim que a gente tem 2 etapas muito claras, né? A etapa de planejamento do turnkey, que ela é complexa, ela é trabalhosa e ela demanda multi-atores, que no caso a gente até já ressaltou, já frisou isso um pouquinho quando a gente falou da ótica, né? Do equipamento dentro do turnkey, mas a importância dessa participação de engenheiros clínicos, mecânicos, civis, engenheiros eletricistas, né? A própria física médica é fundamental, está participando e discutindo esse processo. A parte da assistência também é importante, porque tem alguns requisitos que são assistenciais, até na própria lógica do fluxo ali, né, de funcionamento de um setor. Muitas vezes isso reflete na infraestrutura e nas adequações de infra e nos requisitos de cliente, né? Então, tem essa etapa que são vários atores que é importante, a gente aqui frisa essa importância de estarem participando dessa discussão, e na execução contratual também, né? Não é só colocar um gestor de obra e um fiscal de contrato, no caso, estou falando aqui para a parte pública, né? Mas eu imagino que na parte privada também a gente tenha pessoas que fiscalizam a execução contratual de um turnkey. Então, é importante ter também todos esses atores, engenheiros, equipe completa de engenharia, um físico médico para fazer uma qualificação na hora de receber o equipamento. Então, todos esses atores são importantes ao longo de todo o processo, né? O que, às vezes, pode ser um desafio para instituições que não têm essas equipes internas no hospital. Às vezes, vai ter que terceirizar ou vai ter que buscar outra forma de trazer esses atores. Você falando, Fernanda, a questão dos atores, isso fica muito claro e acho que fica mais, entre aspas, né, mais simples para as instituições que têm, né, essas pessoas. Não sei se, enfim, para unidades que não têm, aí, Ramon, não sei se você já, né, trocando ideia, né, com outros colegas, ou já tenha tido experiência, se o modelo ele seria viável para essas instituições, para serviços que não têm esses atores na instituição, porque, enfim, você mencionou que na etapa de planejamento ali, a Fernanda também, é extremamente complexa. Eu acho que todos esses atores que vão fazer o sucesso ou não do projeto se concretizar. E para as unidades que não têm esses profissionais, o modelo ele não seria viável? Seria sim viável. Sabe por quê? Porque uma contratação tradicional, primeiro você faz um projeto.
Aí o projeto, ele não vai ser assertivo porque eu não tenho qual é o modelo de equipamento que eu vou comprar, se for, ainda mais for uma licitação pública, né? Então, vão ter requisitos de elétrica, requisitos de temperatura muito específicos daquele equipamento. Então, já faço um projeto que precisa ser revisado após a compra do equipamento. Então, eu teria que comprar primeiro o equipamento, esse equipamento ia ficar parado, contratar um projeto, aí depois contratar um projeto, contratar uma obra. Então, ia ter que fazer 3 contratações para aí sim começar a tentar implantar um sistema de tomografia ou angiógrafos, qualquer equipamento de grande porte aí, médico hospitalar. Então, se eu não tenho uma equipe de engenharia dentro do hospital ou da clínica, o ideal a instituição contratar um escritório, né, com pessoas que têm acervos técnicos, know-how de ter feito tannequim, de equipamentos médicos, né, e para fazer uma espécie de guardião da instituição nesse contrato. Então, se eles fariam não só a parte de planejamento, mas também a parte, talvez, de fiscalização, de gestão do contrato, ou a mesmo poderia contratar 2 equipes, uma para fazer o planejamento e a outra para fazer a fiscalização em loco, né, para uma questão de compliance aí, para não dar, fazer uma dupla checagem, né, de quem fiscaliza não executa planejamento, né, só faz atividade de fiscalização. Então, é viável, sim, porque eu consigo agregar, dentro de um contrato só, empresas que estão alinhadas com a fabricante, né? Empresas que a própria fabricante talvez vai selecionar, empresas que vão apoiar ela, empresa de projeto, empresa de obra. E aí, quando a instituição, no caso o hospital, contrata um escritório, não é um escritório para fazer projeto nem obra, literalmente para fazer texto, é escrever, é especificar e falar assim, ó, compre isso daqui. É isso aqui que estamos tendo aí para o mercado aí. Esse escritório, então, que seria responsável por fazer assim, se for um órgão público, o termo de referência ou o projeto básico. Isso, um termo de referência, avaliar as cotações, se elas realmente estão seguindo as especificações, e avaliar os riscos, né? Se são empresas idôneas, se são empresas com capacidade operacional, se são empresas com experiência de mercado. E com a tua visão e experiência, que aspectos mais importantes, talvez, a gente pode dizer assim, seriam necessários, precisariam ser observados na elaboração desse termo de referência, Ramon? Olha, além do programa de necessidades, que é algo que eu sempre bato na tecla, que é o cerne, né, do Taniki, eu tenho que saber, claro, qual é a necessidade do cliente. Deixar muito claro quais são as etapas de pagamento, né? Vai ser por fase concluída, por etapa concluída. Concluiu o projeto, recebe o valor do projeto. Concluiu obra, recebe obra. Instalou equipamento, recebe equipamento. Deu treinamento para o pessoal que vai operar o equipamento e para o serviço de engenharia clínica ou para a empresa terceirizada que está ali dentro do hospital, aí recebe outro pagamento. Deixar claro também, não só as etapas de pagamento, mas o cronograma de execução que se espera, né? Não deixar aberto. Deixar claro que essa quantidade de tempo, né, tem que ser mensurado para entregar o serviço, a quantidade de revisões aceitáveis, né? Quanto tempo eu vou ter de devolutivo? A empresa protocolou o projeto no hospital, o hospital vai ter quanto tempo para revisar esse hospital e aprovar? 10 dias, 5 dias? Quais são as devolutivas máximas que pode ter um projeto desse? 3 vezes. Acima disso, já multa contratual, ou suspensão, ou advertência. Tem que deixar esses quantitativos claros para até a própria empresa entender, né? Até onde pode ir um atraso, uma intercorrência no contrato, né? Porque hoje, infelizmente, no Brasil, a obra se planeja para 90 dias e se executa com 180, né? Então, e isso para a Taniki é péssimo, né? Isso aí a instituição perde dinheiro, o contratado também perde dinheiro, todo mundo perde. E, no final, o paciente, né? Porque está ali esperando. Então, Tem uma deixar questão. claro isso. Não, desculpa, Ramon, é porque isso me lembrou, assim, tudo que não fica claro é precificado de alguma forma, né? Porque entra num risco, e às vezes o que não está muito claro ali nesse momento do termo de referência, a empresa vai entender que é um risco e muitas vezes ela vai aumentar o percentual de risco dela do contrato, e fatalmente a gente às vezes vai estar pagando mais por uma coisa por falta de clareza nesse instrumento, né?
Sim, e até por falta de clareza, se ela vai ser fiscalizada e por quais profissionais. Às vezes ela entende assim, ah, não vai ter fiscal, vou tocar tranquilo. Não, ela vai ter um fiscal sim, mesmo sendo por etapa concluída, mas vai ter um engenheiro lá, indo lá na obra, olhando se está tudo ok, se está tudo certo. Então, isso aí a empresa vai ter que mensurar o risco dela, né? Nisso aí, né? Que ela não vai ficar tão à vontade, porque um tanque é algo que fica tão na responsabilidade da empresa, né? De entregar, que alguém tem que estar acompanhando, né? Ela pode se sentir à vontade e flui dali para executar, mas as fases vão ser fiscalizadas. E uma dúvida que me surgiu sobre a questão de preço de referência. Assim, como é que essa questão dentro do termo de referência, que é uma das dificuldades que às vezes em compras públicas a gente pode ter, né? Imagina num modelo como o Turnkey. Essa composição de preço de referência de infra. Então, como é que a gente reflete isso dentro do Turnkey? Dentro do Turnkey. A parte de infraestrutura, pelo menos o que vem sendo praticado aí na instituição que atualmente trabalho, a gente tem adotado ali primeiro que é uma contratação que ela passa a ser um serviço comum de engenharia em que aspecto? Quando a pessoa fala assim, ah, serviço comum de engenharia, não, nada é comum, porque são 5 anos de faculdade, aquela coisa toda. Mas o entendimento de serviço comum de engenharia é no sentido mercadológico. O mercado consegue me atender? Quais são esses mercados? É uma compra local em um estado só? É uma compra nacional, onde eu vou abrir para 11 hospitais, 12 hospitais participarem, vai ser uma compra a nível, assim, para atender a nível de Brasil. Se eu tenho fornecedores que me atendem a nível de Brasil ou a nível de mundo e conseguem me entregar esses serviços, então eu só preciso dar condições deles precificarem e, no caso da administração pública, ela também dimensionar previamente o seu custo, né, para prever os recursos orçamentários, aquela coisa toda, né, que isso aí também se pratica no privado. Então, o que é feito? É feito um custo por metro quadrado, baseado em série histórica de obras que aconteceram também na modalidade Turnkey. Então, como já tivemos outras obras Turnkey e temos esses preços tabelados, preços pagos com nota fiscal e tudo, a gente pega esses valores, compara os requisitos da contratação anterior com a que eu estou fazendo agora e verifico, olha, realmente bate, eu não estou inovando em mais nada, é o mesmo contrato, eu só vou seguir. Aí eu faço uma série histórica de custo por metro quadrado e deixo claro assim, olha, dos meus 14 hospitais, onde vou implantar 14 tomógrafos, eu estou baseado no custo por metro quadrado, baseado num preço mínimo, médio, máximo. Estou vendo aqui meus preços aqui, eu tenho um preço X, Y, Z. Eu estou disposto a pagar o Z, que é o meu preço máximo, para todo mundo. Esse é o preço que eu posso atingir. Porém, para eu resguardar o erário, eu só vou pagar aquilo que de fato tu executar. Exemplo, se tu não executar um piso porque aproveitou a porta, não tem por que eu te pagar o custo da porta. Então, você vai ter que fazer uma planilha durante a execução da obra, a contratada faz uma planilha orçamentária, levanta todos os serviços, os custos. Ficou claro, no termo de referência, que eu vou pagar o preço do SINAP cheio, mais o BDI da empresa. Então, assim, não há o que se falar de estar gerando dano à empresa. Estou pagando o preço de tabela pública cheio mais BDI. Um BDI que eu também fixei ali até os seus 25%. Então, assim, a empresa ela vai ter que mensurar o custo dela até chegar a esse teto. Mas esse teto, Ramon, no termo de referência, vai estar claro? Não, aí é preço oculto. A empresa ela vai ter que visitar o local, mensurar os custos dela. Na hora que ela dá o lance, fala assim, olha, eu consigo fazer essa obra aqui pelo valor Y. Beleza, o Y é minha média, não chegou no Z. Mas na hora que ele chegar assim e falar assim, olha, eu consigo fazer essa obra aí pelo valor Z mais 2. Aí, meu irmão, houve um erro de planejamento da contratação, vai ter que fazer a licitação de novo, mensurar o preço de novo, porque todas as empresas deram um preço superior ao que eu previ. Então, vou ter que verificar onde está meu furo e relançar de novo. Então, o legal do Turnkey é isso, você estabelece um teto máximo, estou disposto a pagar para todos. Se chegar até o teto máximo, não tem problema. Sendo o menor preço das cotações que a gente conseguiu de mercado, tá ótimo. Mas, se vocês me perguntarem, Ramon, eu nunca fiz Turnkey, não tenho série histórica de preços anteriores, e aí? O custo por metro quadrado? Faço ou não faço? Aí eu já faria
realmente uma planilha orçamentária de intervenções ali, mais ou menos macro, jogaria ali uma faixa de erro ali de 30%, por ser uma planilha estimativa, para conseguir mensurar esse custo, colocaria na praça. Mas eu só faria isso se realmente não tivesse uma série histórica, outros órgãos públicos, outros privados não tivessem a série histórica. E aí é uma fase realmente de amadurecimento, né? Que série histórica é para quem realmente já está ali no mercado praticando Taniki. Quem nunca fez Taniki, não tem série histórica, aí eu recomendo fazer umas planilhas estimativas de obra, jogar uma faixa de erro, definir requisitos bem claros e aí lançar no mercado ali essa planilha aí com preço aberto, se for para um hospital. Agora, se for fazer uma compra em larga escala, 15 hospitais, 20 hospitais, aí não dá, né? Aí realmente você vai ter que trabalhar com faixas de preço e ver o que o mercado diz após a visita técnica. E, Ramon, como é que funciona na parte de integração com a parte de aquisição tecnológica, por exemplo? Se eu estou fazendo um processo turnkey para fazer a compra de um equipamento, aí então eu vou ter um processo turnkey para a instalação do equipamento, eu vou ter dois processos separados, ou eu junto com a infraestrutura para fazer um processo único? Como é que geralmente é feita essa etapa? É um processo único, tá? Quando eu escrevo lá no termo de referência, eu deixo claro lá os encartes, né? De Uhum, infraestrutura física, de equipamentos médicos, de treinamento. De equipamentos médicos, geralmente tem a questão de, quando se trata de hospital existente, com um tomógrafo tem que ser descomissionado. Já uhum, deixo claro que a empresa vai ter que descomissionar esse tomógrafo, da destinação final desse tomógrafo, né? Dentro das normas de resíduos, dentro de normas de fabricante. Já deixo claro, vou deixar claro essas fases de integração, que seria, vamos supor, a parte de elétrica com o tomógrafo. O que eu espero da minha elétrica? Eu quero uma alimentação de elétrica individualizada, chegando até a subestação. Vou aproveitar os cabos existentes ou não? Deixa aberto para a empresa avaliar, ou estou disposto a pagar por um cabo novo, eu faço questão disso. Então, realmente, é um planejamento integrado. O engenheiro clínico vai ter que estar do lado do engenheiro civil, do eletricista, do mecânico, do arquiteto, ali sentando e escrevendo, e visitando o uhum, local da obra e avaliando até que ponto eu posso pedir, né? Porque, assim, o Taniki, ele é uma caixa aberta, né? Semi-aberta, eu falo, né? Se eu deixo 100% aberto, tudo muito livre, ou você vai ter um conflito na obra, principalmente na obra, porque a empresa vai querer fazer o mínimo, e você vai querer que a empresa faça o máximo, e você não deixou claro isso para ela. uhum, Então, ela não está afim de tomar prejuízo. E se ficar ali muito explorando demais a empresa, para ela vai ser vantajoso ir embora. uhum. Não vou continuar isso aqui não, Abandonar. porque o Entendi. cara está querendo assim, eu quero um visor de vidro plumbífero. Aí geralmente tem um padrão de mercado, 1 metro por 1,5 metro por 1. Aí o cara chega lá com o arquiteto do hospital, não, eu quero a parede de plumbífero, eu quero uma parede de 3 metros por 2, eu quero me ver do outro lado como se eu estivesse num Uhum, box de banheiro. Não dá, né? O vidro plumbífero é muito caro, né? uhum, 30 centímetros de vidro plumbífero é 2 conto, né? Então, É o que assim, caiu no Gustavo no começo, combinado não sai caro mesmo, né? Combinando não mitiga vários conflitos, né, Ramon? então o princípio da razoabilidade, a maturidade de ambos os lados tem que ficar muito afinado. Então, por isso que é muito importante, que é uma coisa nessa contratação que está ocorrendo na FCE, que está acontecendo, a gente exigiu da empresa que for contratada, ela tem que ter um gestor de projetos. Não dá da empresa ficar tocando 11 implantações de tomógrafo e colocando um engenheiro para 11 tomógrafos, tocando peão ali, fiscalizando todo mundo, e ao mesmo tempo conversando com a estatal e fazendo alinhamentos. Então, o cara de gestão de projetos tem que entrar, ele tem que monitorar como estão essas obras, mas cada obra vai ter um responsável técnico pela execução em loco, vai ter uma equipe de engenharia, e essa equipe de engenharia vai conversar com esse supervisor de projetos, do andamento do projeto. E é um supervisor de projeto para cada 5 sites. Então, não uhum, adianta de fazer 20 tomógrafos de uma vez e colocar um cara só para monitorar tudo, que é desumano, né? Então, a uhum, gente já exigiu assim, a cada 5 sites, eu tenho que ter um gestor de projetos. Eu quero que o cara mostre lá a curva de tendência,
caminho crítico, me detalhe como está cada coisa, ele seja o olhos da empresa, se a operação dele está andando bem ou está andando mal, em que momento eu vou ter que apressar o cronograma, ou até retardar o cronograma, ou fazer alinhamento de liberação de áreas. Então, alguém vai ter que estar de fora do operacional, olhando tudo. Porque, senão, se eu não deixo claro que a empresa que vai estar implantando esse monte de tomógrafo, que ela precisa, e ela vai ter que ter esse custo, que é um critério de qualidade, tá? Isso não tem norma que obrigue ninguém a fazer isso, é um critério de qualidade, ela não vai pôr. Ela vai pôr um engenheiro viajando aí o Brasil inteiro, em 11 hospitais, tocando obra à distância, e eu ligando para ele, ele não me atende, marca reunião, não aparece, e quando marca reunião o cara não sabe de nada, como um todo, né? Não tem as informações macro, ele sabe que o Zezinho faltou a obra, mas ele não sabe que a obra lá em Petrolina está em 60%, e a de Santa Catarina está em 15%, porque o empreiteiro ainda não entrou na obra, só fez. Então, acaba que a própria empresa contratada, ela tem que ter sua equipe de suporte, né, para lidar com seus terceirizados. Entendi. É interessante, assim, a gente vê, quando a gente olha o primeiro Tariqui que foi feito, né, pela IPSE, 2018, e vê esse novo edital, que inclusive a gente pode deixar, acho que os links na descrição do vídeo também, que é interessante a gente deixar esse material que já é público, acessível, para quem tiver interesse em ler um pouquinho, né, os termos de referência, já vê algumas diferenças de maturidade do processo, que eu acho que é inerente a esse tipo de incorporação de novas estratégias, novos modelos de administração pública. E nessa linha, assim, Ramon, eu acho que é um momento que todo mundo pode se manifestar, que eu acho que é interessante. Como é que vocês acham que é o futuro ou os próximos passos, assim, do Turnkey? Para onde que a gente vai crescer, onde a gente vai evoluir? Tem outras áreas de aplicação, outros campos? Eu queria que o Ramon começasse falando e a gente fosse complementando. Eu acho que o Turnkey, com o equipamento sendo de propriedade do hospital, acho que daqui uns 15 anos, o mercado bem amadurecido de fazer Turnkey, a gente vai começar a partir do comodato, onde eu vou contratar um serviço de tomografia com os funcionários da instituição, onde a empresa fica responsável por implantar projetos, obra ou equipamento. Na hora que ele entrar em descomissionamento por ausência de peças, a própria empresa já substitui o tomógrafo automaticamente, vai dar as manutenções de todo ele. Então, a tendência é eu contratar serviços, eu não, e serviços assim, onde eu garanta minimamente um volume de atendimento X para a empresa não tomar prejuízo, né? Independente de eu ter o serviço ou não. Vou colocar aqui que eu vou pagar por 1.000 exames mês. Então, se eu dos meus 1.000 exames mês, eu te pago proporcional à quantidade de atendimentos que a tua máquina fez, um valor ali. Mas a gente vê, assim, que na hemodiálise, serviço de hemodiálise já existe comodato, já existe comodato na área de cozinhas hospitalares. Então, vejo para equipamentos de grande porte, a tendência é, sim, o comodato ser, né, implantado nessa área, assim como é na parte de ar comprimido, na parte de gases medicinais, né? Hoje o hospital não é dono de tanque criogênico, né? Geralmente tem lá a logo, né, da empresa que é dona do tanque. Então eu vejo assim que a tendência é o comodato entrar como uma solução Turnkey, onde a propriedade não é da instituição contratada, é do contratante, e eu só estou entregando serviços. É como o carro de aluguel, né? Hoje é a moda, né? O carro de aluguel aí, eu pago a mensalidade do carro e PVA, seguro, reparos no carro, é tudo por conta da locadora, né? Não preciso mais ficar preocupando com PVA, né? Nem com mecânico. Eu ia dar exatamente esse exemplo, amor, que eu vejo como uma tendência, né, acho que do mercado como um todo, do mundo, né? A posse tendo mais valor do que a propriedade, né? O acesso. Na verdade, o que interessa para o cliente ali é o acesso enfim, aquele procedimento, ou aquela tecnologia, o acesso ao uso, né, disso daí. E com relação ao Turnkey, eu não vejo diferente. Não sei se vai demorar 15 anos não, tá, Ramon? Eu acho que as coisas estão vindo muito rápido, né? Então, enfim, talvez em menos tempo do que isso a gente já possa começar a enxergar
soluções e empresas vindo com essas formatações. E o turnkey, um outro ponto que eu acho que complementaria, porque na engenharia clínica a gente acho que é muito importante não só olhar o valor de compra dos equipamentos, mas o custo de vida dele, que é o que a gente chama, né, do custo total de propriedade. E o turnkey, eu acho que ele entra na primeira fase ali, do custo de aquisição, de instalação. Eu acho que se casar o turnkey com uma manutenção integrada, a gente se aproxima muito também de conseguir, para equipamentos de grande porte, e fazer aquisições olhando o custo total de propriedade. Então, acho que complementaria com essas questões e concordo, mais uma vez. Eu acho que a gente, talvez, em menos tempo ou muito mais rápido, a gente vai ver formatos com essa pegada aí de ter a posse, né, de ter o acesso e não a propriedade do E eu vejo procedimento. isso até com um viés social, esse modelo de contratação, porque pensa bem, se você começa a fazer pega um estado, o SUS, por exemplo, de um estado como Amazonas, Rondônia, Acre, para comprar o equipamento de grande porte é uma luta, para instalar outra luta. Então, se eu começo a popularizar esse modelo de contrato, fala assim, olha, eu quero uma empresa que vai me entregar os serviços de tomografia e vai ficar, eu quero 12 tomógrafos aqui espalhados pelo estado. E eu vou te pagar X de produção, independente se produzir ou não, e o restante proporcional à produção. Eu consigo, sem ter um alto custo inicial, implantar um serviço que talvez demoraria anos de equipamento encaixotado numa região mais afastada do litoral brasileiro, onde o acesso é um pouco mais dificultoso. Então, eu vejo assim que esse modelo de contratação, esse modelo de negócio, ele começa a ficar interessante para ambos os lados, né? O que o paciente precisa é o serviço e o que a instituição precisa é cumprir com seu papel. E a contratada, ela precisa ter seu lucro em cima da linha de negócio que ela definiu, ganhar aí seu ganha-pão todo dia, né? Então, eu vejo que esse modelo do comodato, ele vai ser algo que vai conseguir trazer, se for uma compra de larga escala, uma vantajosidade e o acesso à saúde para alguns lugares mais isolados, assim, do mercado. Eu cheguei a ter agora dois pensamentos, né, com essas falas. A primeira é de que os times de engenharia, né, vão ter que se especializar cada vez mais na gestão de serviços de terceiros, né? Então, ficar cada vez mais à frente de gestão de contrato, gestão de projeto, gestão de prazo, né? Liderança entre as equipes, né? E aí com os fornecedores. E o segundo ponto, posso estar errado, mas seria desenvolvimento de hospitais mais modulares, assim, a ponto de que um fornecedor vai chegar e vai montar toda aquela ala de serviço, né, conforme a demanda, né? Então, cada fornecedor vai chegar e vai montar a sua estrutura. Então, o hospital ele vai deixar de ser aquele prédio que vai ser adaptado para se colocar aquela tecnologia lá dentro, ele vai começar a ser um hub onde diversos fornecedores vão conectar suas soluções, né? É uma No, loja de shopping, né? Literalmente. no, Exatamente, exatamente. no Covid a gente viu algo parecido com isso, né? Exatamente. Hospitais, acho que quem não lembra, né? Bom, pelo menos eu acompanhava no comecinho lá, tinha uns vídeos que a China deixava Sim. rodando em streaming, um hospital sendo construído, e em 7 dias tinha lá o hospital pronto, do chão, o hospital pronto. Então, se alguém me contasse antes da pandemia se isso seria possível, eu falava, não, você tá louco, Maluco. né? Você tá maluco, como pode? E a gente enxergando a nossa realidade brasileira, para construir uma estrada, uma avenida aqui no meu estado, demorou-se 11 anos para. Então, como é que vai construir um hospital em uma semana? Você tá maluco. Mas. E essa E lógica de hospital modular, eu acho interessante, que cai até numa possível aplicação de, talvez, hospitais turnkey, né? Que eu não sei se tem alguma expressão parecida para isso, mas de é o entregar já BTS, o Build hospitais. Suit. Você explica um pouquinho o que é isso, Ramon? Que eu acho que é O uma Build Suit. tendência também, né? O Build Suit, eu via essa prática no hospital pela Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia. É uma espécie de comodato, né? Onde eu contrato uma empresa que vai construir o hospital, vai comprar meus equipamentos médicos,
vai dar manutenção nos meus equipamentos médicos e também de infraestrutura física, e ele vai operar a parte de bata cinza, né, que é a parte de serviços, né? E aí o Estado ele entra fazendo a parte da bata branca, que é a parte assistencial mesmo, né? E aí, em vez de eu pagar 150, 180 milhões numa construção e mais 200 milhões em equipamentos médicos, mais 5 milhões ano em manutenção predial, eu faço um aluguel durante 25 anos, 30 anos, e falo assim, olha, eu estou disposto a te pagar 25 milhões por mês ao longo de 25 anos, com um reajuste aí pelo IPCA, e os serviços são esses, e eu vou determinar meus índices de medição de resultado. Vou ter meu exército ali de fiscais de contrato, o gestor, e a gente vai ficar monitorando esse desempenho do teu trabalho. Então, você não precisa fazer um input inicial de uma grande carga de recursos, não precisa fazer uma contratação, assim, é claro que é uma contratação complexa, mas um nível de fracionamento dessa contratação reduz grandemente. Eu já deixei vou fazer uma contratação de projetos, de obra, de equipamentos médicos, de manutenção de equipamentos médicos, manutenção de vistura e de serviços, tudo integrado, ou seja, é um facilities. 6 contratos em um só. Demora mais para planejar? Demora, mas depois que dá o start, a empresa ela começa a receber o recurso a partir do momento que o hospital está operando. Então, ela tem pressa de começar. Então, ela vai fazer estrutura metálica, estrutura Lean, vai trazer gente de tudo quanto é canto do mundo para resolver o problema dela rápido, porque tempo é dinheiro. Quanto mais tempo ela levar para implantar o serviço, ela não ganha dinheiro. Então, esse modelo, o Build-Suit, ele é uma coisa que já é uma realidade nas contratações públicas, né? Na nova lei de licitações, é a contratação integrada, no caso das estatais, e, assim, é uma realidade que a gente vê que realmente é um hospital comodato, né? É um hospital comodato. E eu só vejo com bons olhos. A única coisa que me preocupa é que quem se aventurar a fazer um tipo de contratação desse tem que ter uma equipe experiente. Se não tiver equipe experiente, tem que contratar consultores, sim, para apoiar. E tem que conversar com outro, com quem já fez, né? Quem já fez esse modelo de contrato, seja órgão público, seja privado, seja no Brasil ou fora do Brasil. Mas tem que ter essa noção, né? Não dá para se entrar numa linha dessa sem ter que conversar com alguém antes, né, que já viveu isso, o que que a pessoa poderia melhorar nesse modelo de contrato, né? Porque sempre tem lições aprendidas, tá? Muito legal, Ramon. Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Ramon, se alguém, né, ouvindo tudo que foi falado aqui hoje, fosse iniciar uma contratação turnkey, o que mais você deixaria aí como consideração, como dicas aí para a gente finalizar? O que eu deixaria como recomendação primeiro, definir o escopo, o que eu quero contratar como turnkey, se é vantajoso ou não, tem mercado ou não para sua região, e como eu estou no caso, na infraestrutura física, né? Eu tenho condições de contratar um turnkey, eu preciso revitalizar a minha subestação, eu tenho que ter um diagnóstico primeiro do impacto, né? Porque o turnkey é muito bom, mas ele tem seus custos, né, que precisam ser mensurados. Então, se você é uma instituição que não tem manutenção predial, não tem engenheiros dentro ali fazendo as manutenções, monitoramento da sua infra, o que eu recomendo comece a fazer, porque se deixar para descobrir durante o processo turnkey que você não tem subestação para suportar um tomógrafo novo, você vai ter um grande aditivo aí pela frente, né? Então, tem que ter equipe, sim, no hospital, dando apoio. Bom, Ramon, o tempo voa aqui para a gente. Muito obrigado por você ter compartilhado a tua vasta experiência nesse tipo de contratação do turnkey. Para quem quiser conhecer um pouco mais, tiver mais interesse, a gente vai deixar o contato do Ramon aqui na descrição do vídeo. E também, quiser conhecer mais, não só sobre o turnkey, mas outros projetos relacionados à engenharia clínica, pode estar acompanhando, além do canal aqui do EC Brasil, no canal do Instagram do Movimento EC. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, dos outros que estão sendo produzidos aqui nessa temporada do 3+1. Não deixe de curtir, compartilhar, deixar seus comentários
e até um próximo episódio, pessoal.